Poder sentar em nome de Jesus. Irmãos, esta palavra aqui falou muito ao meu coração nesta data. Aleluia! Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus, que vai falar sobre o nosso pai na fé chamado Abraão. Aleluia! E algumas coisas nessa leitura me chamou muita atenção pelo fato, louvado seja o nome do Senhor Jesus, da voz de Deus, daquilo que Deus diz. Aleluia! O texto vem aqui dizendo que Deus, ele vai falar para Abraão: por pai de muitas nações te constituí. Observe que quando Deus fala isso para Abraão, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Abraão, inclusive, quando Deus muda o nome dele, ele não tem filho. Aleluia! E Deus chama ele de pai de uma multidão. E o texto está dizendo que Deus diz para ele: por pai de muitas nações te constituí. Observe que Deus não diz: por pai de muitas nações te constituirei. Por pai de muitas nações um dia acontecerá. Mas Deus, ele diz algo como se já estivesse acontecido. Glória a Deus. Observe o padrão de Deus em trabalhar e tratar na vida dos seus escolhidos. Deus falou para Josué: Josué, levanta, tenho te dado a Jericó. Jericó estava fechada, irmãos. A muralha era terrível e intransponível. Nem tinha caído, Deus não tinha nem falado a estratégia, Ele não tinha tocado a trombeta, não tinha circundado 6 vezes no dia, né? E durante 6 dias. Mas Deus falou: tenho te dado, ou seja, antes deles vencerem, Deus já tinha dado. Olhe para Gideão. Gideão não tinha feito nada, não tinha vencido, né, os midianitas. Aleluia! Era o menor da casa do seu pai. Mas Deus vai falar para ele assim: o Senhor é contigo, varão valoroso. Aleluia! Por quê? Porque Deus não vai falar: eu serei contigo um dia. Não, Deus vai falar: eu sou contigo, eu já te dei, aleluia, te constituí. Deus trata aquilo que vai ser na sua vida como já tivesse feito, ou seja, um decreto. Glória a Deus, aleluia. Aleluia! Então qual é a visão de Deus para com seus filhos, para com Abraão? Aleluia! Sendo que Abraão, irmãos, vou repetir, já é adiantada de idade quando Deus faz a promessa. Abraão tem 75 anos. Aleluia! Ninguém aqui tem essa idade ainda. Aleluia! A sua mulher é estéril. Aleluia! E Deus fala assim: você é o pai de uma multidão. Aleluia! Ou seja, você tem uma multidão de filhos. Abraão podia questionar Deus e falar assim: mas como? Por onde? Não estou vendo nada. Mas a Bíblia diz que ele creu. Aleluia! O que importa para Deus é se você creu. Aleluia! E ele creu, e a Bíblia diz porque ele creu, e essa fé para ele foi imputada como justiça. Ou seja, porque ele creu, Deus falou: então você é justo, eu te declaro justo. Aleluia! Quando Deus faz a promessa para ele, irmãos, que ele está na tenda, e Deus fala: sai dessa tenda, olha para o céu, quantas estrelas, não dá para contar, assim será a tua descendência. Não vai dar para contar. Agora olha a areia da praia que está no mar, conta as areias, não dá para contar. Assim será a tua descendência. Descendência na terra, descendência no céu. O povo do céu, a igreja do Senhor, o povo da terra, Israel. Aleluia! Assim a tua descendência te constitui. Aleluia! A Bíblia diz: e creu Abraão em Deus, e sua fé lhe foi imputada como justiça. Ou seja, creu Abraão em Deus, e Deus declarou ele justo. Glória a Deus, aleluia. Ele não tinha circuncidado, não existia a lei ainda. Glória, mas só porque ele creu, Deus falou: é meu justo. Aleluia! Quando você crê em Deus e crê na promessa, Deus te declara justo. Glória a Deus. O que é declarar justo, irmão? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É você estar num cenário, num juízo, num cenário, aleluia, numa corte marcial, e você vai ser condenado à forca, condenado a fuzilamento, condenado à cadeira elétrica. E aí o juiz bate o martelo e diz assim: eu declaro que ele é justo.
Aleluia. E é documentado. E agora ninguém mais poderá te condenar. Aí o apóstolo Paulo escreve assim na nossa condenação: portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus e que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Glória a Deus. Aleluia. Este andar na carne, andar no Espírito, não é, aleluia, está muitas vezes fazendo as coisas da carne, porque isso aí, irmão, são obras da carne, não é concernente ao Espírito de Deus. Esse, andar em Espírito e não na carne, de Romanos 8, significa não ter justiça própria. Cristo é a nossa justiça. Quem pode dizer aleluia? Aleluia, Pai, glória a Deus. Aleluia. Então Deus declara justo aquele que crê nele, através do seu Filho, simplesmente assim. Aleluia. Eu tenho que fazer muita coisa para Deus me aceitar. Isso é justiça própria, trapo de imundície. Aleluia. Os judeus fazem isso e Deus o rejeitou. Aleluia. Porque rejeitaram Jesus. Aleluia. O muçulmano faz isso. É a justiça própria. Ele até se mata por causa do Deus dele, irmão. Mas a justiça própria Deus rejeita. Aleluia. E se você crê, Deus te declara justo. Aleluia. E a Bíblia, irmão, vai mais longe ainda. Quando Deus declara. Então nesta noite você tem que ver como Deus te vê. Aleluia. Como é que Deus te vê? Aleluia. Deus vê chamando as coisas que não são como se já fosse. Como é que eu me vejo hoje? Eu já me vejo no céu, estou na glória. Eu estou aqui, mas já estou no céu, porque na eternidade já estou lá. Aleluia. Glória a Deus. Na eternidade já estou com Jesus, irmão. Aleluia. Deus já me viu com Jesus antes da fundação do mundo. Ele não me envia lá no mundo, Ele já me envia aqui. E não me vê mais aqui, Ele já me vê com Ele na glória. Glória a Deus, aleluia, Pai. Aleluia. E assim você também tem que ser visto. Aleluia. E aí o texto diz, irmão, esse Deus, Ele vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fosse. Aleluia. Deus chama você, aleluia, de próspero, abençoado, vitorioso, vencedor, filho de Deus, aleluia, santo, aleluia, cheio de fé, aleluia, mais que vencedor, aleluia. Mas eu sou um pecador. Você tirou teus olhos de Jesus, aleluia, porque Jesus nos vê santo, irrepreensível, imaculado, aleluia. Mas eu estou com a coisa na minha mente que eu fiz. É o diabo é que te lembra dos teus pecados. O Senhor não se lembra mais. Glória a Deus. Aleluia. E a Bíblia diz que em esperança ele creu. Contra a esperança. Uma coisa é você crer quando todas as coisas estão cooperando. Uma outra coisa é você crer contra a esperança. O que é crer contra a esperança? Quando você está vendo tudo ao contrário daquilo que você esperava. Você está crendo. Isso é crer contra a esperança. O que Abraão está crendo contra a esperança? Porque Abraão não tem uma mulher jovem, saudável, e com o ventre podendo gerar. Aleluia. Mas ele tem uma mulher já idosa, velha e estéril. Então ele não pode fazer mais filho. Nem ele pode fazer mais nada, porque a idade dele já está adiantada. Se é que vocês entendem. Aleluia. Então, mas a Bíblia diz que ele ainda cria. Por quê? Porque o fato de crer contra a esperança não ignora a realidade, porém não olha para a realidade, ele olha para aquilo que Deus pode fazer. Glória a Deus. Aleluia. Vou repetir que eu acho que você não entendeu. Crer contra a esperança não nega a realidade, mas você continua olhando para aquele que pode fazer, que é Deus. Aleluia. Como que você está nesta noite? Nessa situação aqui não vai dar, eu não consigo ver. Está crendo a favor da esperança. Ou seja, está crendo somente quando você vê os sinais. Aleluia. Porque tem aquele que é o entregador da profecia, que não é a profecia. Ele sempre, depois que acontece, ele fala assim: eu sabia que ia acontecer. Eu sabia porque você é uma pessoa boa, você merecia. A profecia não. A profecia contra a esperança não vê nada, não vê condição nenhuma, mas fala assim: vai acontecer, aleluia, vai dar certo, Deus vai fazer, Deus vai entrar, aleluia, Deus já fez, aleluia, a profecia verdadeira é essa, aleluia. Deus dá sossego porque é no exército, tem gente que precisa de um exército para poder profetizar. Seja como Ezequiel, profetiza sobre o vale de ossos secos, não sobre o exército pronto. Deixa eu beber uma aguinha. Então, irmãos, a Bíblia diz que ele creu contra a esperança. Glória a Deus. Que seria pai de muitas nações, conforme lhe foi dito.
Ou seja, nós temos que crer conforme nos foi dito. Eu creio conforme me foi dito. Aleluia! Você tem que crer conforme a palavra, conforme Deus falou. Ele não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos. Se não bastasse ele ter 75 anos, agora ele tem quase 100 anos e a promessa não cumpriu. Aleluia! E a Bíblia vai dizer, irmãos, que todos esses morreram sem receber a promessa. Está lá em Hebreus capítulo 11, crendo, né, que Deus tinha preparado algo melhor. Se declararam peregrinos e forasteiros nessa terra. Leia depois Hebreus 11, você vai ver. Aleluia! Ou seja, Deus falou que ia botar ele numa terra, e essa terra que ele andou e nunca chegou até a morte. Porém, Deus preparou uma terra melhor do que aquela que era a terra deste mundo, que é a terra, a cidade celestial, a nova Jerusalém. Deus sempre prepara algo melhor, irmão, aleluia, na vida daquele que crê. É por isso que a Bíblia diz, né, que Ele é poderoso, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o texto vai dizer, irmão, que não duvidou da promessa por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Aí entra a palavra da Cristiano, aleluia, né? Ele foi fortificado na fé, não murmurando, mas dando glória. Aleluia. Tá difícil, vai dando glória. Aleluia. Tá esquisita a coisa, vai dando glória, porque assim você é fortificado na fé. Aleluia. E por que, irmãos, que ele deu glória? Porque presta atenção, irmão. Uma coisa é você receber uma bênção determinada, ou uma coisa que você muito almeja, e você dá o culto de ações de graça e dá glória. É uma fé? É um tipo de gratidão. Mas outra coisa é a fé de Abraão, que não recebeu, não está vendo e está dando glória. Ou seja, tem ações de graça antes mesmo de receber. Aleluia! Isso é a fé de Abraão. Vai dando glória, aleluia, e ao mesmo tempo vai sendo fortificada a fé. Fazendo o quê? Dando glória. Aleluia! Adorando, crendo. Aleluia! E quando você dá glória, significa que a tua fé, aleluia, está sendo fortificada. Murmurou, caiu da fé. Aleluia. Então vai dando glória, irmão. Aleluia. Como a prova vier. E o texto diz mais, irmão. Não só bastasse isso, dele dar glória adiantado. Aleluia. Da glória adiantado. Guarde isso. Verso 21. Estando certíssimo de que o que Deus, ele tinha prometido, também era poderoso para fazer. A Bíblia não está dizendo que Abraão tinha algum tipo de fé, tinha alguma crença, mas a Bíblia diz que ele estava certíssimo de que aquele que falou é poderoso para fazer. Por isso que é importante o crente ter promessa. Aleluia! Porque quando o crente tem promessa, ele não está certo, ele está certíssimo que aquele que prometeu é poderoso para fazer. Aleluia, irmão, escuta isso. Aleluia, aquele que prometeu é poderoso para cumprir na tua vida. Aleluia. Aquele que prometeu para mim vai fazer. Aquele que prometeu para mim, na visão dele mesmo, ele já fez. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Então Abraão estava certíssimo. Como está a tua fé nesta noite? Você tem um pouquinho de fé, né? Está mais ou menos crendo, ou está igual o Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, me leva eu. Não é assim, aleluia. Você tem que estar certíssimo que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aleluia. Aí a Bíblia vai dizer, para fechar aqui, para terminar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando ele creu que Deus era poderoso para fazer, aleluia, mesmo demorando tempo, aleluia, porque as promessas de Deus, elas não são, você, embora você receba ela como certa, aleluia, a prova da tua fé, irmãos, é a paciência, é esperar. Aleluia, a Bíblia diz que ele esperou, crendo, contra a esperança. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E demorou cerca de 25 anos, lá na frente, quando começou a promessa a cumprir. Aleluia, Deus pede o seu filho, me dá o teu filho, é o filho da promessa, é a partir daí de Isaac que eu vou te dar essa descendência que eu prometi. Mas quando Deus pede, ele não vai falar assim, mas Deus, isso aqui é aquilo que o Senhor me prometeu, Deus, eu não posso ir à promessa. Ele não falou nada, ele simplesmente falou, sim Senhor, eu te entrego meu filho, crendo que aquele que prometeu era poderoso, ainda que ele matasse o filho. Olha só a fé de Abraão, irmãos. Aleluia.
A Bíblia diz que Deus pede Isaac como sacrifício. Como é que era o sacrifício? Pegava-se o animal, o bezerro, o cordeiro, cortava nas juntas, sem cortar no meio, só nas juntas, né? Derramava todo o sangue, depois tacava fogo, virava cinza. Era feita assim uma oferta para Deus. Aleluia, Deus recebia aquela oferta. Aleluia. Que por sua vez apontava para o sangue de Jesus, né? Que ele foi moído pelo nosso pecado e por aí vai. E queimado no fogo da provação da dor e sofrendo a ira, né? E aquela vergonha da cruz. Mas, quando ele vai oferecer Isaac, aleluia, olha que coisa tremenda. Ele está crendo que ele vai levar Isaac, tanto é que ele levou o cutelo para cortar e levou fogo. A Bíblia diz que levou fogo. Isaac falou: vejo o cutelo, vejo fogo, mas não vejo o cordeiro. E Abraão falou: Deus proverá o cordeiro para o sacrifício. Ou seja, Abraão estava crendo que iria pegar o seu filho e cortar o filho dele em pedaços, tacar fogo, o filho ia virar cinza, e Deus era poderoso para tornar o filho dele, fazer o filho dele pular das cinzas e viver de novo. Olha a fé de Abraão, meu irmão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Como está a tua fé? Aquilo que é cinza, na visão da fé de Abraão, pode viver, ainda pode viver, até mesmo o que está cortado, escaraçado, e apenas a cinza, aleluia. A ideia da fênix da cinza, aleluia, veio depois. A de Jesus veio primeiro, aleluia. Até das cinzas ele pode suscitar vida, aleluia. Até das cinzas ele vai suscitar o Isaac. Tem Isaac vindo aí. O que é o Isaac? O sorriso, aleluia. Quem chorou vai sorrir, aleluia. Por quê? Porque até das cinzas ele torna a trazer vida, aleluia, Pai. É segundo a fé de Abraão. Aleluia. E a Bíblia diz que por causa disso a fé dele foi aperfeiçoada. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E assim ele já mortificado teve tantos filhos, que hoje ele está na glória. Aleluia. E ele não consegue contar. Eu creio que Jesus às vezes chega para ele e fala assim: Abraão, já consegui contar os filhos? Ele falou: estou tentando, não estou conseguindo até agora. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Assim, irmão, nesta noite, louvado seja o nome do Senhor. Esta promessa você vai dizer para Abraão. Então preste atenção na leitura, já estou terminando. Verso 23. Ora, não só por causa dele, de Abraão, está escrito que ele fosse tomado em conta, mas também por nós. Aleluia. A quem será tomado em conta? Nós, os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Ou seja, é não só para Abraão que foi tomada em conta a sua fé e foi imputada como justiça, mas nós também, que cremos em Jesus, que ressuscitou dos mortos, o qual foi entregue para o nosso pecado e ressuscitou para a nossa justificação. Ou seja, o que a Bíblia está dizendo? Que Deus também declara justo aquele que crê que Jesus morreu e ressuscitou. Isso é boas novas, irmão. Isso é evangelho. Evangelho é boa notícia. O que é a boa notícia? Que o Senhor Jesus, que você estava condenado, eu estava condenado, aleluia, o preço justo que Deus requeria, a sentença de morrer um justo para salvar um pecador. Qual era a sentença de Deus? Para eu poder não matar toda a terra, exterminar todo mundo e criar um planeta novo com pessoas, eu preciso que um justo morra para pagar o pecado de Adão. Mas a Bíblia diz que Deus procurou um justo na terra e não encontrou nenhum. Aleluia. Nem Adão, nem Davi, nem Abraão, nem Maria, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então Deus não tinha um justo. E Deus olhou no céu e falou assim no céu: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? O seu filho Jesus veio. Eis-me aqui, Pai, envia-me a mim. Glória a Deus. Aleluia. E Deus enviou o seu filho. Aleluia. A qual morreu pelo nosso pecado. O justo pelo injusto. O que não tinha pecado se fez pecado, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quem pode dizer aleluia nesta noite? Isso chama-se evangelho. Evangelho significa boa notícia. A notícia é ruim, nós estamos condenados. A notícia é boa, aleluia, ele já nos vivificou, já nos comprou. Estamos mortos em ofensas e pecados. Aleluia, você já é comprado, já é resgatado. A palavra remido, sabe o que significa remido, irmão? Como escravo, como alguém da tua família naquela época, se você não tivesse condições de pagar uma grande dívida, alguém te levava como escravo. Aleluia, você era vendido como escravo, aleluia, para ser as mulheres eram usadas na cozinha, era usada para reprodutora, era usado para várias coisas, os homens para trabalho braçais, era escravo, sofria castigo quando não obedecesse, fazia todo tipo de serviço sujo, aleluia, sem direito a nada, alguns até comida não ganhavam. Mas aí, a não ser que viesse alguém e falasse assim: eu quero comprar esse escravo,
Eu só quero comprar ele e dar direito à liberdade e pagar a dívida dele. Chamava-se o remidor. Assim a Bíblia diz que o Senhor nos remiu pelo seu sangue. Aleluia, somos remidos pelo sangue, comprados, aleluia, não pelo ouro, nem pela prata, nem pela tua justiça, nem pela tua capacidade, mas remissão do sangue. Glória a Deus, aleluia. Pai. Isso chama-se evangelho. Isso não é pregado, na maioria das igrejas não é pregado o evangelho. Aleluia. E sim justiça própria. E sim, né, irmãos, faça isso, faça aquilo outro, não faça aquilo outro. E aí a pessoa vai tentando fazer e nunca chega, aleluia, sempre acha que está faltando alguma coisa, como o jovem rico, que me falta ainda. Por que Jesus falou que me falta ainda? Ele também falou, porque ele sempre fazia, eu já guardo desde a minha mocidade, que me falta ainda, porque sempre ele achava que tinha que fazer alguma coisa. Aí Jesus entra no jogo dele e diz, já que você ainda crê que ainda falta alguma coisa, vai lá e vende tudo que tu tem e dá para os pobres. Aleluia! E ele então foi embora, porque tinha muitos bens. Aleluia. Já Zaqueu apenas acha que crendo em Jesus já é suficiente. E ele creu, recebe Jesus gostoso. E depois disso, ele dá o fruto. Ele fala, Senhor, eu vou defraudar de alguém, pagarei quadruplicadamente, vou dar até metade do meu bem para os pobres. Ou seja, um tentou dar o fruto, por si só não conseguiu. O outro deu porque recebeu Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Quem recebe Jesus dá o fruto. Quem procura dar o fruto sem Jesus, justiça própria não consegue. Aleluia. Então vamos agradecer nesta noite. Que você venha, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Entender esta palavra. Deus chama as coisas que não são como se já fosse. Aleluia. Como que Deus te vê? Aleluia. Como santo, aleluia, como filho, aleluia, como salvo, como lavado, como remido, aleluia, como escolhido, aleluia. Vamos estar clamando nesta hora em nome de Jesus.